Olá, essa é mais uma apresentação ou videoaula da parceria educacional da Abrasfid com a Nonim. O tema dessa apresentação de agora é a ventilação mecânica domiciliar básico. Meu nome é Rui Pires, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia em pneumologia pela Unifesp e mestre e doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu tenho um conflito de interesse, eu trabalho na Nonim, que é uma empresa que trabalha com monitorização. Introdução à ventilação mecânica, muito rapidamente, qual que é a principal função do pulmão, né, ou do sistema respiratório? É justamente as trocas gasosas, né? Então, promover a ventilação. Ventilação é entrada e saída de ar, é eu inspirar e colocar para os meus pulmões, levar o oxigênio para os pulmões, e expirar e tirar uma parte do CO2 que é produzida pelo meu corpo. Então, a ventilação, que é a entrada e saída de ar, e a troca gasosa, que é um processo que ocorre lá no alvéolo de troca efetivamente de oxigênio pelo CO2. Tá? O volume de gás no pulmão em qualquer instante vai depender de algumas ações ou algumas situações. Atividade dos músculos inspiratórios, e em alguns casos expiratórios, mecânica do pulmão e caixa torácica e controle central da ventilação, isso de maneira muito rápida, tá? Qual que é o objetivo da ventilação mecânica? Ela são baseados na avaliação e percepção de sinais e sintomas apresentados pelo paciente, mas basicamente é tratar a insuficiência respiratória, seja ela de modo agudo, ou seja, tem uma insuficiência respiratória, uma falta de ar, rápida, né, ou aguda, ou agora, ou crônica, quer dizer que eu tenho uma insuficiência respiratória, uma falta de ar, entre aspas, de maneira crônica, ou seja, isso vem em um quadro que todo dia eu apresento essa deficiência na minha troca gasosa ou na ventilação. E essa insuficiência respiratória aguda agora ou crônica ao longo dos dias, ela pode ser classificada ou subdividida em mais dois tipos, né? Que é a hipoxêmica, que é a falta ou déficit de oxigenação, ou a hipercapnica, que vai ser o CO2 elevado. Então, tanto tratar como restaurar a ventilação pode ser um dos objetivos da ventilação mecânica. E, em alguns casos, reduzir o trabalho respiratório. Lembrando que os indivíduos, por exemplo, com fibrose, eles vão ter uma dificuldade enorme, porque o pulmão está muito duro. Os indivíduos com enfermidades neuromusculares, por exemplo, eles também têm um trabalho respiratório aumentado. Porque o pulmão não é um problema, mas o músculo deles é mais fraco, eles não conseguem ter a força que indivíduos sem enfermidades neuromusculares têm. Então, o trabalho respiratório deles também vai estar comprometido. Então, aqui a gente já tem uma divisão, né? Uma insuficiência respiratória crônica pode ser, por exemplo, um indivíduo neuromuscular. E um caso de uma pneumonia vai ser um trabalho respiratório aumentado, mas de maneira aguda, tá? Bom, quais são os modelos de ventiladores e basicamente os principais slides dessa apresentação? Os dois próximos slides, né? Então, aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre os diferentes tipos de ventiladores ou biníveis que nós temos disponíveis no domicílio. Então, a Philips e a ResMed, elas compõem aí as duas principais marcas que estão nos domicílios, elas compõem mais ou menos 90% do que a gente encontra nos domicílios, tá? Então, eu coloquei aqui um contraponto das duas empresas e a gente vai falar dos tipos. Eu não vou me ater aqui o que é binível, o que é ventilador. A gente vai falar sobre isso, mas o principal é a gente entender, independente se o nome chama ventilador ou binível, é a gente entender o que esses equipamentos eles fazem. Então, basicamente, a gente tem três tipos de equipamentos disponíveis para o domicílio. Dispositivos que não vão ter alarme e não vão ter bateria e vão ter até 30 centímetros de água. Então, vamos começar de novo. O que diferencia de um equipamento de outro? Primeiro, capacidade pressórica. Então, nós vamos ter equipamentos mais simples que vão atingir aí 30 centímetros de água, tá? Então, aqui o AirCurve STA da ResMed com a plataforma DreamStation da Philips. Então, vão até 30 centímetros de água. Nós temos uma segunda classe, que aqui entra o Stellar 150 da ResMed e o A40, perdão, da Philips, que vão atingir até 40 centímetros de água de pressão, ou os ventiladores de suporte à vida, que vão ter acima de 50 centímetros de água. Então, no caso aqui, o Astra, o 100 e 150, que atingem até 50 centímetros de água, e o equipamento Trilogy Evo da Philips, que chega até 60 centímetros de água. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é
Qual que é a necessidade pressórica do meu paciente? Eu preciso de muita ou pouca pressão? O que a gente vai ver que no dia a dia, dificilmente algum paciente, ele está, ou a maior parte dos pacientes, eles estão ali em torno de 20 e poucos ou 30. Então, essa quantidade alta de pressão não é exatamente o que vai nortear a nossa escolha por um ou determinado tipo, tá bom? Mas isso, a capacidade pressórica é um dos pontos que se divide as classes de biníveis barra ventiladores. Qual que é a segunda classe? Presença ou não de bateria. Então, aqui esses mais simples, que vão até 30, eles não têm bateria, então DreamStation não tem bateria, ou pelo menos você pode até acoplar, existe uma opção de bateria, mas ela não vem integrada ou como um opcional do equipamento. Então, sem bateria, DreamStation sem bateria, Stellar 150, então o segundo já tipo de binível barra ventilador. Stellar 150 já tem bateria de 3 a 4 horas de duração. E o A40 você tem uma bateria acoplável que também oferece de 4 a 6 horas de autonomia. E depois vocês veem o suporte à vida, que é o equipamento da ResMed Astra, o 100 ou 150, que ele vem com uma bateria de 8 horas interna, ou até 8 horas interna, e você pode acoplar mais 2 baterias externas. Ao passo que o Trilogy Evo, você tem uma bateria já interna de em torno de 8 a 10 horas, você pode acoplar mais uma outra bateria que vai te dar uma autonomia aí de mais 8 a 10 horas, totalizando 16 horas de independência. Então, a gente pode falar, segunda maneira de dividir um equipamento é sem bateria, com bateria de baixa autonomia, vamos chamar assim, e com bateria de alta autonomia. Terceiro ponto que vai dividir os equipamentos. A gente já falou de capacidade pressórica e nós já falamos de bateria. Indicação. Então, equipamentos aqui mais simples, eles vão ser indicados para não invasiva, então só para uso em máscara, tá? Então, AirCurve ST e STA, plataforma DreamStation, assim como a 30 também, aqui da Philips. Você pode ter aqui também uma dependência, usar ele como traqueostomia, tá? Então, você já faz invasivo, então seria o Stellar 150 e aqui o A30 e o A40 da Philips, ou você pode ter os equipamentos que a gente chama de suporte à vida, que aí faz tudo, né? Então, não invasivo, invasivo e alta dependência. Então, para o paciente, por exemplo, que não tem drive respiratório, não tem desculpa. Você vai ter que ter um suporte à vida, tá? Isso é uma condição para não colocar o paciente em risco. E nessa condição você vai ter o Astra 150 e 100 da ResMed e o Trilogy Evo da Philips. Então, o terceiro ponto aí, objetivo para você diferenciar e saber qual que equipamento você precisa é entender as indicações. Olha, eu uso invasivo, eu uso ele de maneira com traqueostomia, eu uso ele para não invasivo, eu preciso de bateria, eu preciso de uma quantidade X de pressão. E um outro ponto, isso a gente usa mais como um indicativo, né, como um norteador, mas não é o único ponto a ser considerado na escolha de um equipamento, talvez seja as horas de uso. Então, de maneira simplificada, e de novo, isso é bem debatido hoje em dia, né? Mas, de maneira geral, nós temos aí o dia com 24 horas, a gente pode dividir os períodos em 3, né? Então, manhã, tarde e noite, sendo que cada período tem 8 horas. Então, de maneira bem simplificada, algumas pessoas consideram isso. Equipamentos aqui de baixa autonomia ou baixa dependência, você tem aí até 8 horas, é daí que vem o 8 horas, né? Porque seria só para dormir, né? Então, eu usaria o AirCurve STA ou a plataforma DreamStation da Philips, até 16 horas, então, olha, eu uso para dormir mais um pouquinho durante o dia, seria o Stellar da ResMed, e o A30, 40 da Philips, ou eu uso o dia inteiro, 24 horas, Astral 150, Astral 100 da ResMed e Trilogy Evo da Philips. Então, por que a gente fala que essas horas elas são mais um norteador do que um classificador mesmo? Porque, veja, se eu estou falando que até 8 horas ou dependência baixa, o que isso quer dizer? Bom, eu estou dividindo em 3, né? 8, 16 e 24. E se meu paciente, por exemplo, dorme 9 horas, né? Então, eu vou utilizar um equipamento de dependência moderada? Olha, e se eu preciso, por exemplo, eu uso 8 horas para dormir, mas eu gosto de comer o ventilador se eu gosto de ir na padaria e eu preciso, por exemplo, de um
de um equipamento que tenha bateria para ir até a padaria, por exemplo. Então, apesar de eu dormir só 7 horas por noite e demorar 1 hora para ir para a padaria, são 8 horas. Só que daí eu preciso de bateria justamente para ir até a padaria. Então, veja que mesmo apesar, existem os componentes de capacidade do equipamento que a gente deve pensar, mas também existe o lado da funcionalidade do paciente. O que o seu paciente precisa? Hoje a gente já sabe que vários pacientes neuromusculares, por exemplo, vão para a piscina, viajam e etc. Então, você tem que ter um equipamento que assegure que o paciente está bem e que acompanhe ele em toda a sua funcionalidade, tá bom? Modalidades ventilatórias, então, mais ou menos independente de onde você vai, para onde você vai caminhar, você tem alguns modos ventilatórios. Então, o modo espontâneo, ou S ou E, né? Então, o modo S é de espontâneos em inglês, e você tem o S, que é o modo espontâneo, né? Ou E. Você vai selecionar o IPAP ou EPAP. O modo ST é a mesma coisa do modo S, mas você tem um backup de frequência. O modo PAC é o modo de pressão assisto controlada, então você coloca, além do IPAP, que é a pressão inspiratória, mais o EPAP, a pressão expiratória e a frequência, você vai colocar um tempo inspiratório, aqui seria a pressão controlada, né? A gente vai pular um pouco nesse momento o V alto, que é mais ligado a sono, e o ASV também, e o IVAPS ou AVAPS, né, são as terapias VAPS, que seriam você ter o volume assegurado na pressão de suporte. Então, você vai ter uma pressão de suporte, ou um IPAP mínimo ou máximo, e você vai ter um EPAP aí, como se fosse uma PIP para você ajustar no seu ventilador. Então, aqui é um exemplo de como funciona nesse gráfico, né? Então, você tem uma pressão inspiratória IPAP e EPAP, você tem aqui as condições, olha, no modo S, como ele funciona. Então, veja que aqui o modo espontâneo, né? Eu acompanho a inspiração do meu paciente. No modo espontâneo, ou com tempo, vejam que eu começo a ter aqui os ciclos mais fechados. No meu modo T, eu nem citei isso como modo lá no outro slide, né? Todos os meus ciclos são iguais, independente do que o paciente quer. Esse modo deve ser contraindicado absolutamente no domicílio, a não ser que você tenha um paciente com drive zero. E aí tudo bem, porque ele não vai ter o drive. Mas tirando essa condição de drive zero, totalmente zero, esse modo estaria contraindicado. E a pressão controlada tem os ciclos iguais, mas o paciente tem uma autonomia. Então, se a gente pensar hoje no domicílio, o modo mais frequente que a gente encontra dentro do domicílio é o modo ST, porque ele é um modo que sincroniza bem. Ó. Veja, o paciente pediu bastante, eu dou bastante, o paciente pediu pouco, eu ganhei pouco. Se eu não tenho esforço, ele entra um backup. Então, o modo ST ele passa a ser um dos modos mais frequentes no domicílio. Além, claro, algumas pacientes neuromusculares, existe uma preferência ainda pelo modo volume controlado, mas isso fica para um outro ponto, tá bom? Bom, se a gente falou já dos equipamentos e dos modos, o que falta? Os parâmetros. Aqui está uma ideia de quais são os parâmetros iniciais para a gente ajustar. Então, modos pressóricos, eu vou ajustar o IPAP. O que é o IPAP? É a minha pressão inspiratória. Então, normalmente, eu vou colocar ele aí como de 10 a 12 ou 13 de IPAP. Tá? Eu vou colocar uma EPAP, que seria a minha PIP, de 5 a 6, normalmente, que eu colocando, então, uma PIP de 5 a 6 e um IPAP de 12 a 13, eu vou ter uma pressão de suporte em torno aí de 7, 8, mais ou menos pela minha conta rápida aqui. Tá? Lembrando que pressão de suporte é a mesma coisa que o IPAP menos o EPAP. Então, se eu tenho um EPAP de 5 e uma IPAP de 12, a minha pressão de suporte é 7. Tá? Frequência respiratória, obviamente, a gente indica, não custa nada você colocar uma frequência respiratória de backup, principalmente para os pacientes neuromusculares, onde no período noturno eles vão baixar mais ainda a demanda ventilatória deles e eles podem cursar com hipoventilação. Nós vamos discutir isso num outro momento também. O tempo inspiratório eu vou ajustar nos modos que se eu estiver no modo pressão controlada ou PAC, tá? A sensibilidade e ciclagem, esses são pontos muito importantes. Nos equipamentos da Philips, eu vou ter a opção do AutoTrack, então eu coloco lá AutoTrack On, ou Sensitive, no caso de pacientes aí neuromusculares ou pediátricos, e ele vai ajustar automaticamente a sensibilidade e a ciclagem. Agora, se você não quiser usar o AutoTrack e tiver com outra marca que não a Philips, o que você vai ter que ajustar? Uma sensibilidade e a ciclagem.
Algumas empresas elas colocam números, outras empresas elas colocam termos, baixo, alto, etc. É extremamente importante que você entenda o que aquilo quer dizer. Por exemplo, 1, 2 ou 3. O 1 é mais sensível ou menos sensível? Sensibilidade alta é mais sensível ou menos sensível? Se você não tem certeza, contate o fabricante, ou contate o seu coordenador do serviço de fisioterapia e pergunte para ele: olha, eu estou com uma dúvida e eu não sei o que significa a sensibilidade nesse ventilador. Então, isso é extremamente importante. Em um trabalho, a gente verificou que de torno de 25% das sensibilidades ajustadas, né, em algumas home cares, eles estão ajustados de maneira inadequada para a fisiopatologia ou a enfermidade apresentada pelo paciente. Isso é muita coisa, tá bom? No caso, se eu estou com um modo volumétrico, eu vou ajustar o volume corrente, né, um fluxo, o tipo de onda, novamente aqui a sensibilidade, se não tiver com autotrack, e uma frequência respiratória, tá bom? Muito rapidamente, esse foi o nosso básico 1 de ventilação mecânica. Se você quiser saber mais sobre um slide específico ou mais informações, avisa a gente, avisa a Bracid, ou aqui estão os meus contatos. Rui, quero saber um pouco melhor sobre os tipos de equipamentos. Não, eu quero saber um pouco mais sobre os modos ventilatórios. Ou não, eu quero saber um pouco mais sobre os parâmetros e como ajustá-los. Manda para a gente e a gente prepara um material para vocês. Super obrigado.